Igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, único pastor. Agora nós estamos numa série de estudos sobre a vinda e a volta do Senhor Jesus. Agora nós aprendemos no Hebreus capítulo 1, versículo 1, o efeito da cruz. Após a cruz e a ressurreição de Cristo, o que aconteceu? E no dia daquele estudo, foi citado um versículo em Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos estudar esse versículo hoje. Agora nós estávamos falando que após a cruz de Cristo, vou estar colocando o slide aqui no nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos aprofundar no nome do Senhor Jesus. Deixa eu estar colocando ele aqui para a igreja no nome do Senhor Jesus. É importante, irmão, a gente analisar o texto, e nós vamos estar analisando o texto no nome do Senhor Jesus. E hoje eu já vou voltar como alguns vídeos eu fazia para a gente não perder tempo. Nós vamos fazer a oração para que Deus venha falar conosco, mas eu quero que você pause esse vídeo no nome do Senhor Jesus, que você pause ele, que você venha pegar no nome do Senhor Jesus, lê o versículo. Eu vou estar dando a explicação do versículo, você vai ler o versículo no nome do Senhor Jesus, que é citado, a parte que nós vamos estudar, você vai ler, depois você vai ler o capítulo todo, para que você venha aprender da palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos estar explicando, como já foi explicado no vídeo anterior, que é este, você pode lá estar voltando, se você está acompanhado, você viu citando Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. E nós vamos citar ele mais uma vez, só porém que nós vamos incitar ele, falar sobre esse texto, e nós vamos aprofundar no livro de Apocalipse. Então, nós vamos passar no livro de Apocalipse, que aqui está falando no momento, Isaías 53 nos revela o que aconteceu com Jesus na cruz, o tempo que da ressurreição, Jesus ressuscitou, sim, ficou um tempo com os discípulos. Após que ficou um tempo, aconteceu que ele subiu às nuvens. Depois que ele subiu das nuvens para lá, a Bíblia ainda relata para nós o que aconteceu. E nós vamos estudar um pouco o Apocalipse, que fala sobre essa menção. Cita o que aconteceu quando Jesus voltou aos céus, quando Jesus retornou ao céu, cumprindo o seu papel e cumprindo todas as profecias que Deus tinha falado na época de Moisés até Malaquias. Todas as profecias cumpridas em Jesus na cruz. Então, desde aquele início. Desde o início de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 em diante, até o último versículo de Malaquias, que até o último capítulo de Malaquias nos fala da volta e o grande dia do Senhor. E que nós vamos aprender esse grande dia do Senhor em Mateus 24 e Mateus 25. Nós vamos aprender. E nós vamos passar um pouco no livro de Apocalipse, porque é importante que nós venhamos passar no livro de Apocalipse. É muito importante, porque acho que ali a revelação é bem clara de todas as coisas que que Jesus tinha citado no Mateus 24 e Mateus 25. Então, ali está bem claro todas as coisas que o Senhor tenha citado e revelado ali. Então, nesse momento, vamos fazer a oração, nesse momento, vamos abrir a nossa mente diante de Deus, e que você esteja com a sua Bíblia no nome do Senhor Jesus, que você esteja com a sua Bíblia aí no nome do Senhor Jesus. Põe a mão na sua Bíblia. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, nesse instante. Que o Senhor venha, ó Pai, estar aí nos ensinando a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, iluminando a nossa mente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha ensinando a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nesse momento aqui que nós estamos estudando, nós vemos, dentro da palavra do Senhor, nós vemos aí, escrito, que quando Jesus esteve aqui na terra, no versículo 9, o Senhor, Arantelabasur e Antelabacé, instruiu o povo, ele instruiu. E o Senhor Jesus foi num determinado lugar,
a qual o Senhor estava o quê? Retornando aos céus. O Senhor cumpriu o seu papel. O Senhor cumpriu todas essas coisas que tinha que se cumprir. E como está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que nós estudamos no outro vídeo, Deus, Jesus veio e não curou os últimos dias aqui na terra. Ou, como está escrito no livro de Daniel, a última semana de Daniel, que todo mundo fala, que é a última semana a qual o Senhor está dando à humanidade para se converter, para voltar aos braços do Senhor, para voltar a Deus, a humanidade. Mas tudo tem um propósito. Nem todos vão aceitar essa mensagem, nem todos vão reconciliar com Deus, mas aqueles que reconciliar com Deus vai ver a plenitude e a glória de Deus. E a gente já vê isso. A gente já vê essas coisas acontecendo. A gente já vê a plenitude de Deus na nossa vida, quando a gente buscamos, quando nós oramos. Mas, aranta labassura e anta labacéia, o cuidado de Deus com a humanidade, mesmo você vendo todas essas coisas acontecendo, Deus cuidando do povo dele, o povo dele, Deus cuidando do povo dele, de cada nação, aonde que está Deus cuidando do povo. A gente vê o cuidado, o amor de Deus. E a gente vê aqui que a palavra nos fala, depois de ter dito com Jesus, ele foi levado aos céus. Todos os olhos viram Jesus subindo, todos os olhos contemplaram Jesus subindo. E aí, quando ele estava ali, a área de Labacé subindo, havia dois homens vestidos de branco ali, e eles, no versículo 11, eles falam os galileus ali, ao povo, todo o povo que estava vendo Jesus subindo, ele, Aratalabacé, Tecatalabacé, eles com o olho fixo ali em Jesus, o mesmo Jesus que vocês viram subir, da forma que ele subiu, vai ser o mesmo Jesus que vai retornar. Então, na cruz, Jesus iniciou-se os últimos dias. E nós vamos ver o que Apocalipse nos retrata e nos fala aí. Vamos aprofundar agora no livro de Apocalipse. O que Apocalipse nos falam, o que o Apocalipse nos ensina e o que ele mostra para nós. Nós vamos estar vendo aí o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que Apocalipse nos fala aí, no nome do Senhor Jesus, fala assim, João vê Deus segurando um livro selado com 7 selos que representam os planos finais de Deus. Então você vai ver que Deus estava com um livro sentado. E João, na ilha de Pátimo, o discípulo que Jesus falou de uma profecia que ele não feria a morte como os outros discípulos, e cada um discípulo morreu de uma forma. Mas João, antes dele morrer, ele ia ter uma revelação que o João era aquele discípulo íntimo de Jesus, é aquele discípulo que chegava perto do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala que ele deitou-se no peito de Jesus, ali como um amigo, como Arantalabaceia, uma pessoa, Arantalabassuri e Antalabaceia, íntima Arantalabassuri e Antalabaceia com Jesus. João, ele procurava a cada dia mais estar perto de Jesus, fazer a vontade de Jesus a cada dia mais. E João viu que Deus estava segurando um livro. E este livro tinha os planos finais de Deus. Então ele viu 7 selos. Cada um selos desse é uma ordem que nós vamos aprender. Ela é uma ordem. Então os selos se encontravam, esse livro se encontrava diante da mão de Deus, a qual, no momento que João estava vendo aquele livro, um anjo clama, um anjo clama, quem é digno de abrir o livro? Arantalavacéia, tecanta lavaceia, laço tecanta. Quem é digno de abrir o livro?
A palavra nos fala que, Anatalabacé, no versículo 2, quem era ti que não te abria aquele livro e te desatar os selos daquele livro? Quem era ti que não? Arantalabasuri e Antalabacé. E a palavra de Deus nos fala que não achou ninguém que poderia, Arantalabacé, abrir aquele livro. Ninguém do universo, ninguém que estava no céu, ninguém que estava na terra, ninguém que estava abaixo da terra, ninguém era digno de abrir e nem olhar para aquele livro. Que ali estavam os planos finais do nosso, da área da Labacete de Deus. Ali estavam os planos finais. E a palavra de Deus nos fala, já no verso 4, que João, ele chorou. Ele chorou, porque parecia que ninguém era ti, que não te abrir o livro Arantalabacé, que revela os planos de Deus. Ninguém era ti que não te abria aquele livro. Ninguém era ti que não Arantalabacé te tocar naquele livro. E a palavra de Deus nos fala que João, ele chorou. E por que João, ele chorou naquele momento? Por que João chorou? Porque ele sabia que se ninguém fosse digno de abrir aquele livro, ninguém era digno de salvação. E todos da humanidade, todos, estavam condenados diante de Deus. Não havia salvação para a humanidade. Não havia salvação para ninguém. E quando nós olhamos esse contexto aí, nós vemos que apareceu um ancião que consolava João. Arantalabacé que falava dessa forma: o leão está tipo de chutar. Jesus, que venceu, é digno de abrir este livro. Por que o leão está tipo de chutar? Algumas Bíblias vai estar leão, escrito leão está tipo de chutar a raiz de Davi. Por que ele fala isso? Que Jesus veio da descendência de Davi. O Messias tinha que vir da descendência de Davi. Na raiz, Arantalabacé de Davi. Enquanto fala raiz, fala da descendência. O leão da tribo de Judá. Ele é o digno, Arantalabacé, o cordeiro que estava morto, Arantalabasuri, Arantalabacé, como se estivesse morto. Venceu. Então, aqui nos mostra Jesus inaugurando a última Arantalabasuri, a última semana. Aqui nos mostra que ele foi o digno de abrir o livro com 7 selos. E cada um selos tem um propósito. Cada um selos tem uma ordem. E nós vamos aprender. E nós vamos ver que Jesus tinha falado essas ordens em Mateus 24 e Mateus 25. Por enquanto, nós vamos estudar um pouco a Arantalabacéia. Essa introdução ela é longa, porque nós temos que passar no livro Arantalabacéia de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, nós temos que passar, para depois nós passarmos a Arantalabacéia Mateus 24 e 25, nós vamos compreender que nesse exato momento Jesus é rei, provando que ele é rei, provando que ele é o Senhor Salvador, porque muitas Arantalabasuri e Antalabacéia templos ensinam que Jesus só vai ser rei a partir do momento que ele buscar a noiva, aí ele vai ser rei. Não, Jesus já é rei. Ele já governa dos céus na terra. Deus já deu e Deus já coroou Jesus como rei. Ele já é rei. E pronto, acabou. Essa parte não tem discussão e a própria palavra que nos afirma isso. E a palavra de Deus nos fala que descreve os atributos de Deus. João vê um cordeiro como morto, mas está de pé. Ele tem 7 chifres, poder total, 7 olhos, Arantalabacé, o Espírito de Deus em plenitude. Então, aqui está falando que Jesus tem todo o poder
sobre os céus, sobre a terra e a parte da terra. E a plenitude dos 7 espíritos, sabedoria, entendimento, discernimento, todos atributos que está em Deus, que existe em Deus, que se encontra em Deus, está a Arantalabaceia em Jesus. Então, a gente vê a plenitude de Deus, a Arantalabaceia, o Deus encarnado, a encarne em Cristo Jesus. Então, nós vemos a obra redentora e a Arantalabaceia, a obra de Arantalabaceia de Deus, os planos de Deus, a Arantalabaceia chegando no final. A cruz que inaugurou os últimos dias. E a pergunta que é feita para você: que lado que você está? Você aceita Jesus como Rei e Salvador da sua vida? Ou você aceita este mundo? Arantalabaceia, é essa pergunta que você tem que se fazer. É essa pergunta, Arantalabaceia e Tecandalabaceia, que você tem que se perguntar. O que você aceita na sua vida? Jesus como único, suficiente Salvador? Ou você aceita Arantalabaceia o mundo, a Arantalabaceia ter caindo e se perdendo a cada dia? Hoje, Arantalabassuri e Arantalabaceia, nós temos um rei. E nós temos um juiz que está sentado no seu trono, julgando todas as nações. Todos. Deus está julgando todos. Homens e mulheres, crianças e velhos. Ele comprou Arantalabassuri e Arantalabaceia com teu sangue. E nós vemos os atributos de Deus. Nós vemos os planos de Deus cumprido em Jesus. Nós vemos todos os planos de Deus. Enquanto nós olhamos assim, vemos João falando. João vê um cordeiro como morto, mas de pé. Aqui está falando que a obra redentora de Cristo, de Jesus, a obra Arantalabassuri e Arantalabaceia salvadora de Jesus, cumprido em Cristo. De pé, Arantalabassuri e Arantalabaceia, por causa que ele cumpriu, ele venceu. Ele venceu. E ele, Arantalabaceia, foi coroado na eternidade, e todos os poderes e toda a plenitude de Deus se encontra em Cristo Jesus. Então, conta em Cristo Jesus. Quando nós aprofundamos mais na palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala: o cordeiro tomou o livro da mão de Deus, e Jesus tem autoridade divina para revelar os planos de Deus. Naquele momento, quando Jesus falava com seus discípulos, desta forma, que ele não sabia o dia e a hora que o Filho do Homem viria na terra, Jesus não sabia os planos de Deus naquele momento. Quando ele fala que não cabe o homem saber os planos de Deus, não cabe o homem isso, então, aquele livro se encontrava selado. Só aquele livro poderia revelar os planos de Deus. E para que tivesse uma revelação, havia um preço muito caro para se pagar, que veio através de Cristo Jesus. E hoje, quando a palavra nos fala que ele tomou o livro da mão de Deus, ele está falando, nesse momento, não está falando que ele pegou o livro, assim, tomou-se uma forma violenta, não. Ele está falando, ele pegou o livro com uma autoridade, como ele é digno de abrir e desatar os céus. Ele é digno, é o único que é digno de abrir e desatar aqueles céus. Ele é digno de abrir, Arantalabassuri e Arantalabaceia, os livros. Ele é digno de abrir e desatar os céus. Ele tem autoridade. Hoje ele é rei. Arantalabaceia, lá, e nós vamos aprender o que acontece quando Jesus libera um céu, quando Jesus libera Arantalabaceia, este livro, e as ordens que estão nesse livro, você vai ver a revelação divina acontecendo e a ação de Cristo, Arantalabaceia, quando ele libera o efeito da cruz. O efeito da cruz, ele vem como salvação para uns, mas condenação para outros. O efeito da cruz, a qual nós vamos aprender, como está escrito
Arantlabacéia na palavra de Deus. Continuando, tomou-se os livros, Arantlabacéia, Tecantlabacéia, ao tomar o livro, o sério celestial, Arantlabacéia, toraram com harpa, representando os louvores e incensos das orações dos santos. Arantlabasur e Arantlabacéia, e eles cantaram um novo cântico. Jesus digno, porque foi morto e remiu pessoas de todas as nações com seu sangue. Então, aqui, dentro desse cântico, está falando o motivo e por que Jesus é digno de abrir, de pegar esses livros, abrir esses selos. Por que ele é digno? O que houve para ele se tornar digno de abrir o livro do juízo final, das coisas que vão acontecer com o povo de Deus? Aí eles cantam este hino, e esse hino explica a razão a qual foi explicado. Então ele explica o motivo, por que ele é digno, porque ele se entregou, Arantlabacéia, Tecantlabacéia, e com seu sangue comprou-se todos. E todos foram remidos, são feitos reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra com Cristo. Então, nós fomos governar com Cristo. A gente já governa com Cristo. Presta atenção. A gente já governa com Cristo. Porque nós somos sacerdotes. Por que nós somos sacerdotes? Que nós oramos para Ele. Que nós suplicamos para a vida das pessoas. Que nós pregamos a palavra dEle e declarando que Ele é Rei. Declarando que Ele é Rei das nossas vidas. E nós reinaremos com Cristo e governaremos com Cristo no tempo certo. E quando a palavra fala governaremos com Cristo, nós vamos governar com Cristo. É na hora da vocês estamos governando agora, pregando a palavra de Deus, intercedendo, orando, clamando para a vinda, clamando para que o evangélico seja espalhado, clamando, no momento que nós estamos orando nesse canal para a sua vida, nós estamos intercedendo, somos sacerdotes junto com vocês, é sacerdote, mas sacerdote se unindo, orando para a obra de Deus se manifestar nessa terra, e vai chegar um tempo que Jesus vai sentar no seu trono e governará todas as nações. E Deus vai, enquanto Jesus sentar e governar todas as nações, Deus vai levantar homens íntegros, corretos, que vão governar junto com ele o seu povo. Então a gente vai ver a obra de Deus se cumprindo nessa terra, a obra redentora, e reinaremos com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. Então, nós temos que aprender isso. Nós temos que guardar isso no nosso coração. O livro de Apocalipse não é para colocar medo. O livro de Apocalipse é para explicar para nós o que vai acontecer nos últimos dias e já está acontecendo nos últimos dias. Mateus 24 e 25 é resumo do que está escrito em Apocalipse e nós vamos estudar. E nós vamos estudar o ranger de dentes, o que significa. Então, nós vamos, nesse momento, entender que a cruz de Cristo, ela trouxe salvação e ela trouxe condenação. O sacrifício de Cristo trouxe salvação e condenação. Trouxe salvação para aqueles que crê e trouxe condenação para aqueles que rejeitam. Então, nós vamos aprender ali o que significa. Nós vamos entender ali o que significa a palavra de Deus. E nós vamos ver que Deus, Arantlabacéia, com seu amor e a sua bendita fidelidade, Deus falou da época de Moisés e até a época de João. Deus todo o tempo falou e está falando, e a palavra de Deus está se cumprindo nesses últimos dias. E nós temos que nos descansar em Cristo. Então, feche o que está escrito em Atos capítulo 1, lê Atos capítulo 1 todo. Você vai ver o que aconteceu após a cruz. Pega o livro de Apocalipse, lê o que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 5, e outros livros que nós vamos estudar, outros livros que nós vamos ensinar para vocês. E nós vamos estar com novidades no canal aí, no nome de Jesus, está sempre preparado. Toda sexta nós vamos estar lançando um estudo
aí no nome do Senhor Jesus para você aprender a palavra de Deus toda sexta. Esse vídeo de estudo vai sair. Durante semanas, nós estamos projetando para sair outros tipos de vídeos no nome do Senhor Jesus, que vai ser focado mais em oração. Então, esse vai ser focado no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando chegar na sexta, vai ser focado no estudo. O que Deus tem para nós? O que o Senhor tem para nós? E no sábado vai ter oração de consagração ao Senhor. Então, vai ter orações no canal para você participar, para você interagir conosco. E no final também, a Aranta Labacé de cada estudo, vai ser um estudo mais simples, voltado na questão da fé, voltado na questão ali, a Aranta Labacé da fé. No nome do Senhor Jesus, toda sexta eu vou estar preparando um estudo, é uma escola bíblica virtual para você estar aprendendo da palavra do Senhor, a cada dia mais, dentro das escrituras, dentro da palavra. Igual eu falo, se você tiver um tema, coloca seu tema aí, que seu tema vai ser passado no nome do Senhor Jesus. Alguns temas eu vou estar colocando durante a semana para a área do Labacé, para estar estudando a palavra de Deus, para estar passando a palavra de Deus. E você que quer ser patrocinador da obra do Senhor, você que quer ajudar a nossa obra aí, no nome do Senhor Jesus, todas essas informações se encontram ali, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos lutando a cada dia mais nas obras de missões, que você que quer chutar nas obras de missões, todas as informações que você precisa estar aí, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha te honrar grandiosamente e honrar todos grandiosamente, que tenha chutado e cooperado na obra de Cristo, no nome do Senhor Jesus. E eu te peço que nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir que Deus venha orar, que nós venhamos orar e pedir a Deus que o Senhor venha nos abençoar, e que o nosso nome, o nome da nossa família esteja no livro da vida, no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu apresento a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhando conforme o teu propósito, o teu querer. Que o Senhor venha fazendo, ó Pai, a tua vontade, o teu querer, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha fazendo o sobrenatural, Pai. Abençoe cada um, ó Pai, que está participando, ó Pai, desse ensino, participando dessa palavra. Deus, cobre, ó Pai, cada um com o teu sangue, no nome do Senhor Jesus. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha fazendo um sobrenatural na vida de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, grandiosamente, ó Pai, e que o Senhor venha, ó Pai, ter cada labacé derramando a tua graça, Pai, nobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Deus, joga por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o Senhor venha fazendo, ó Pai, o sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha, Pai, ter Catalabacé entrando com salvação na nossa família. Que o Senhor venha entrando com salvação, pois o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor. E que o Senhor venha trabalhando sobrenatural, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, por todos os ensinamentos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a todos por estar participando, agradeço a todos por estar compartilhando esse vídeo no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha te abençoar ricamente no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar a sua graça, na sua vida no nome do Senhor Jesus. Obrigado por compartilhar esse vídeo, obrigado por compartilhar Arantelabacé no nome do Senhor Jesus. E se esse vídeo está crescendo, se esse vídeo Arantelabacé está desenvolvendo, é por causa que você está abençoando este canal. Obrigado por manter aqueles que estão abençoando, aqueles que estão sendo patrocinadores da obra do Senhor. Obrigado por vocês, que Deus venha te recompensar grandiosamente a vida de vocês, que o Senhor venha derramar a graça dele na vida de vocês, e que o Senhor venha cumprindo a sua vida, Arantelabacé, com o sangue precioso de Cristo. Saiba que Cristo é o nosso Senhor, Arantelabacé, que nos abençoa e que nos guarda no nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo no nome do Senhor Jesus.